Canal do Saber apresenta e-book sintético. Comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Capítulo 1. Introdução à comunicação não violenta. O que é CNV? A comunicação não violenta, CNV, desenvolvida por Marshall Rosenberg, é um método que visa transformar a maneira como nos comunicamos, promovendo interações mais autênticas e respeitosas. A essência da CNV reside na busca por conexões genuínas entre as pessoas, onde a empatia e a compreensão são fundamentais. Este modelo de comunicação se opõe aos padrões tradicionais que muitas vezes envolvem críticas, julgamentos e violência verbal, propondo uma abordagem mais compassiva e construtiva. Os 4 componentes centrais da CNV, observação, sentimentos, necessidades e pedidos, formam a base para uma comunicação eficaz. A observação envolve descrever situações de forma objetiva, sem misturar fatos com interpretações pessoais. Por exemplo, ao invés de afirmar "você nunca escuta o que eu digo", seria mais produtivo dizer "quando você fala enquanto eu estou explicando algo, sinto que não sou ouvido". Essa distinção ajuda a evitar mal-entendidos e defensividade. Identificar e expressar sentimentos é outro aspecto crucial da CNV. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em reconhecer suas emoções ou acabam atribuindo responsabilidades aos outros por seus estados emocionais. Ao usar uma linguagem clara para expressar o que sentimos, como "estou triste" ou "sinto-me frustrado", criamos um espaço seguro para o diálogo aberto e honesto. Além disso, compreender as necessidades subjacentes aos nossos sentimentos é essencial para resolver conflitos de maneira eficaz. As necessidades humanas são universais. Todos buscamos amor, segurança e pertencimento. Reconhecer essas necessidades nos permite ver além das posições rígidas nas discussões e focar no que realmente importa. Encontrar soluções que atendam às necessidades de ambas as partes. Por fim, fazer pedidos claros em vez de exigências é fundamental na prática da CNV. Um pedido deve ser um convite à colaboração. Por exemplo, "você poderia me ajudar com isso?", em vez de "você precisa fazer isso agora". Essa abordagem não só respeita a autonomia do outro, como também promove um ambiente colaborativo onde todos se sentem valorizados. Importância da CNV na comunicação. A comunicação não violenta, CNV, desempenha um papel crucial na melhoria das interações humanas, promovendo um ambiente onde a empatia e o respeito mútuo são priorizados. A importância da CNV se manifesta em diversos contextos, desde relacionamentos pessoais até ambientes profissionais, onde a clareza e a compreensão são essenciais para o sucesso das interações. Um dos principais benefícios da CNV é a sua capacidade de reduzir conflitos. Ao focar na expressão clara de sentimentos e necessidades, as pessoas podem evitar mal-entendidos que frequentemente levam a discussões acaloradas. Por exemplo, em uma situação de trabalho onde um colega pode estar insatisfeito com a carga de tarefas, ao invés de criticar ou culpar outros, ele pode expressar sua frustração através da CNV. "Sinto-me sobrecarregado com as tarefas atuais e gostaria de discutir como podemos redistribuí-las". Essa abordagem não apenas diminui a tensão, mas também abre espaço para soluções colaborativas. Além disso, a prática da CNV fortalece os laços interpessoais. Quando as pessoas se sentem ouvidas e compreendidas, elas tendem a desenvolver uma maior confiança umas nas outras. Isso é especialmente importante em contextos familiares ou entre amigos, onde o apoio emocional é fundamental. A habilidade de ouvir ativamente e responder com empatia cria um ciclo positivo que incentiva mais comunicação aberta e honesta. A implementação da CNV também tem implicações significativas no desenvolvimento pessoal. Ao aprender a identificar suas próprias emoções e necessidades, os indivíduos se tornam mais conscientes de si mesmos e mais capazes de gerenciar suas reações emocionais. Essa autoconsciência não só melhora as relações interpessoais, como também contribui para o bem-estar psicológico geral. Por fim, em um mundo cada vez mais polarizado, a CNV oferece uma alternativa viável à retórica agressiva que muitas vezes predomina nas discussões públicas.
Promover diálogos baseados na compreensão mútua pode ser uma ferramenta poderosa para resolver disputas sociais e políticas, criando espaços onde diferentes perspectivas possam ser discutidas respeitosamente. Objetivos da CNV. A comunicação não violenta, CNV, tem como principais objetivos promover a conexão genuína entre as pessoas, facilitar a resolução de conflitos e fomentar um ambiente de empatia e compreensão. Esses objetivos são fundamentais para transformar a maneira como nos comunicamos, tanto em contextos pessoais quanto profissionais. Um dos objetivos centrais da CNV é cultivar a empatia. Isso envolve não apenas expressar nossos próprios sentimentos e necessidades, mas também ouvir ativamente os outros. A prática da escuta empática permite que as pessoas se sintam valorizadas e compreendidas, criando um espaço seguro para o diálogo. Por exemplo, em uma situação de desentendimento familiar, ao invés de reagir defensivamente, um membro da família pode optar por ouvir atentamente o que o outro está sentindo, promovendo assim uma atmosfera de respeito mútuo. Outro objetivo importante é a redução de conflitos. A CNV ensina técnicas que ajudam as pessoas a expressarem suas insatisfações sem recorrer à crítica ou ao julgamento. Ao focar nas necessidades subjacentes às emoções, é possível abordar problemas de forma construtiva. Em ambientes corporativos, isso pode ser visto quando um funcionário expressa sua preocupação sobre prazos apertados. Estou preocupado com a qualidade do meu trabalho devido à pressão do prazo. Essa abordagem não só evita confrontos diretos, como também abre caminho para soluções colaborativas. A promoção da autoconsciência é igualmente um objetivo essencial da CNV. Ao aprender a identificar e articular nossas próprias emoções e necessidades, desenvolvemos uma maior clareza sobre nós mesmos. Essa autoconsciência não apenas melhora nossa comunicação com os outros, mas também nos ajuda a gerenciar melhor nossas reações emocionais em situações desafiadoras. Por fim, a CNV busca criar uma cultura de paz e respeito nas interações humanas. Em um mundo frequentemente marcado por divisões e polarizações, os princípios da CNV oferecem ferramentas valiosas para construir pontes entre diferentes perspectivas. Ao incentivar diálogos respeitosos e baseados na compreensão mútua, podemos contribuir para sociedades mais coesas e harmoniosas. Capítulo 2. Os 4 componentes da CNV. Observação sem julgamento. A observação sem julgamento é um dos pilares fundamentais da comunicação não violenta, CNV, e desempenha um papel crucial na construção de diálogos respeitosos e empáticos. Este componente nos convida a distinguir entre o que realmente acontece em uma situação e as interpretações ou avaliações que fazemos sobre esses eventos. Ao praticar a observação objetiva, conseguimos evitar mal-entendidos e conflitos desnecessários, criando um espaço mais seguro para a comunicação. Um exemplo prático dessa distinção pode ser visto em situações cotidianas, como quando alguém chega atrasado a um compromisso. Em vez de afirmar "você está sempre atrasado", que carrega uma crítica implícita, podemos simplesmente observar: "você chegou às 9 horas". Essa mudança de linguagem não apenas evita julgamentos, mas também abre caminho para uma conversa mais produtiva sobre os sentimentos e necessidades envolvidos. Além disso, a prática da observação sem julgamento requer um esforço consciente para escutar ativamente. Isso significa prestar atenção não apenas às palavras ditas, mas também ao tom de voz e à linguagem corporal do interlocutor. Quando nos concentramos nas observações objetivas, somos capazes de captar nuances emocionais que podem ser perdidas em meio a suposições ou críticas. Essa escuta ativa promove uma conexão mais profunda entre as pessoas envolvidas na conversa. Outro aspecto importante é o impacto que essa prática tem sobre nossas próprias emoções. Ao nos afastarmos de julgamentos automáticos, conseguimos identificar melhor nossos próprios sentimentos e necessidades. Por exemplo, ao invés de reagir com raiva ou frustração diante de uma situação percebida como negativa, podemos perguntar a nós mesmos: o que estou sentindo realmente? Quais são minhas necessidades nesse momento? Essa reflexão interna é essencial para cultivar autocompaixão e promover interações mais saudáveis com os outros.
Em resumo, a observação sem julgamento não é apenas uma técnica comunicativa, é uma habilidade transformadora que nos permite ver o mundo com mais clareza e compaixão. Ao adotá-la em nossas interações diárias, contribuímos para relações mais autênticas e significativas. Identificação e expressão de sentimentos. A identificação e expressão de sentimentos é um componente essencial da comunicação não violenta, CNV, pois permite que as pessoas se conectem de maneira mais autêntica e significativa. Reconhecer o que sentimos é o primeiro passo para comunicar essas emoções de forma clara e respeitosa, promovendo um ambiente onde todos se sintam ouvidos e compreendidos. Um dos desafios mais comuns na comunicação é a dificuldade em identificar os próprios sentimentos. Muitas vezes, as pessoas confundem sentimentos com pensamentos ou julgamentos. Por exemplo, ao invés de expressar "sinto que você não se importa", uma abordagem mais precisa seria dizer "sinto tristeza". Essa distinção é crucial, pois ao nomear nossos sentimentos reais, abrimos espaço para uma conversa mais honesta sobre nossas necessidades subjacentes. Além disso, a expressão adequada dos sentimentos pode ser facilitada por meio da prática regular da autoobservação. Isso envolve dedicar tempo para refletir sobre as emoções que surgem em diferentes situações do dia a dia. Perguntas como "o que estou sentindo agora?" ou "qual necessidade não está sendo atendida?" podem ajudar nesse processo. Ao nos tornarmos mais conscientes das nossas emoções, conseguimos comunicá-las de forma mais eficaz aos outros. A prática da CNV também enfatiza a importância de expressar os sentimentos sem atribuir culpa ou responsabilidade ao outro. Por exemplo, ao invés de dizer "você me deixou irritado", podemos reformular para "eu me sinto irritado quando isso acontece". Essa mudança não apenas diminui a defensividade do interlocutor, mas também promove um diálogo construtivo onde ambos podem explorar as causas das emoções envolvidas. Por fim, cultivar um vocabulário emocional rico é fundamental para aprimorar nossa capacidade de identificar e expressar sentimentos. Utilizar palavras específicas como frustrado, aliviado ou ansioso em vez de termos vagos como ruim ou bom enriquece a comunicação e ajuda os outros a entender melhor nosso estado emocional. Assim, ao praticarmos a identificação e expressão dos nossos sentimentos dentro do contexto da CNV, contribuímos para relações interpessoais mais saudáveis e empáticas. Reconhecimento de necessidades. O reconhecimento de necessidades é um aspecto fundamental da comunicação não violenta, CNV, pois permite que as pessoas compreendam o que realmente está por trás de suas emoções e comportamentos. Ao identificar as necessidades não atendidas, podemos estabelecer uma comunicação mais clara e eficaz, promovendo conexões mais profundas e autênticas entre os indivíduos. Um dos principais desafios no reconhecimento das necessidades é a tendência de focar em soluções ou ações imediatas, em vez de explorar o que realmente queremos ou precisamos. Muitas vezes, expressamos insatisfação sem entender completamente quais são as nossas necessidades subjacentes. Por exemplo, ao dizer "estou cansado do seu comportamento", pode ser mais útil refletir sobre a necessidade de respeito ou compreensão que não está sendo atendida. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a abordar conflitos com empatia e abertura. A prática do reconhecimento das necessidades envolve um processo contínuo de autoavaliação e reflexão. Perguntas como "o que eu realmente preciso neste momento?" ou "quais são as minhas prioridades emocionais?" podem guiar essa exploração interna. Além disso, é importante lembrar que as necessidades são universais. Todos nós compartilhamos desejos básicos como amor, segurança, pertencimento e autonomia. Reconhecer isso pode facilitar a empatia nas interações com os outros. Outro ponto crucial é a distinção entre necessidades e estratégias para atendê-las. Muitas vezes confundimos estratégias específicas com nossas verdadeiras necessidades. Por exemplo, se alguém diz "preciso que você me ligue todos os dias", na verdade pode estar expressando uma necessidade mais profunda por conexão ou segurança emocional. Compreender essa diferença nos permite ser mais flexíveis nas soluções propostas e abrir espaço para alternativas criativas. Por fim,
Cultivar um vocabulário rico em relação às nossas necessidades é essencial para aprimorar nossa capacidade de reconhecê-las e comunicá-las efetivamente. Utilizar termos específicos como apoio, compreensão ou liberdade enriquece nosso diálogo interno e externo, permitindo uma expressão mais precisa do que buscamos nas relações interpessoais. Assim, ao praticarmos o reconhecimento das nossas necessidades dentro da CNV, contribuímos para um ambiente relacional mais saudável e colaborativo. Capítulo 3. A prática da empatia. Empatia ativa e escuta profunda. A empatia ativa e a escuta profunda são pilares fundamentais da comunicação não violenta, CNV, pois permitem que as interações humanas sejam mais autênticas e significativas. A prática da empatia ativa vai além de simplesmente ouvir. Envolve um compromisso genuíno em compreender o outro, suas emoções e necessidades. Essa abordagem não apenas melhora a qualidade das relações interpessoais, mas também promove um ambiente onde todos se sentem valorizados e respeitados. Um dos aspectos centrais da empatia ativa é a habilidade de escutar profundamente. Isso significa prestar atenção plena ao que o outro está dizendo, sem interrupções ou distrações. Durante esse processo, é crucial evitar julgamentos ou suposições sobre o que está sendo compartilhado. Por exemplo, ao ouvir um amigo desabafar sobre uma situação difícil no trabalho, em vez de oferecer soluções imediatas ou críticas, podemos refletir suas emoções. Parece que você está se sentindo frustrado com essa situação. Essa validação emocional cria um espaço seguro para que a pessoa se expresse livremente. A escuta profunda também requer autoconhecimento emocional. Para realmente entender os sentimentos do outro, precisamos estar cientes de nossas próprias emoções e reações. Isso nos permite responder de maneira mais compassiva e menos reativa. Quando reconhecemos nossos próprios sentimentos durante uma conversa, conseguimos separar nossas experiências pessoais das do outro, evitando assim a projeção de nossas inseguranças ou preconceitos. Além disso, identificar as necessidades subjacentes às emoções expressas é essencial na prática da empatia ativa. Muitas vezes, por trás de sentimentos como raiva ou tristeza estão necessidades não atendidas como reconhecimento ou segurança. Ao perguntar, o que você precisa neste momento? Podemos ajudar o outro a encontrar clareza em sua experiência emocional e facilitar uma comunicação mais eficaz. Por fim, cultivar a empatia ativa e a escuta profunda não só enriquece nossas interações diárias, como também contribui para resolver conflitos de maneira construtiva. Em vez de focar nas diferenças ou nas posições opostas, podemos buscar entender as necessidades comuns que unem as partes envolvidas. Assim, transformamos potenciais confrontos em oportunidades para fortalecer laços humanos. Diferença entre empatia e condescendência. A distinção entre empatia e condescendência é crucial para a construção de relações saudáveis e respeitosas. Enquanto a empatia envolve uma conexão genuína com as emoções e experiências do outro, a condescendência se caracteriza por uma atitude superior, onde o indivíduo se coloca acima do outro, muitas vezes desconsiderando suas necessidades e sentimentos. A empatia é um processo ativo que requer esforço consciente para entender o ponto de vista alheio. Isso implica não apenas ouvir, mas também validar as emoções do outro, reconhecendo sua dor ou alegria como legítimas. Por exemplo, ao conversar com alguém que está passando por um momento difícil, uma resposta empática poderia ser: "Eu entendo que isso deve ser muito difícil para você." Essa abordagem cria um espaço seguro onde a pessoa se sente ouvida e valorizada. Por outro lado, a condescendência frequentemente se manifesta em comentários ou atitudes que minimizam as experiências do outro. Frases como "você só precisa relaxar" ou "isso não é tão grave assim" podem parecer bem intencionadas, mas na verdade deslegitimam os sentimentos da outra pessoa. A condescendência pode gerar ressentimento e afastamento nas relações interpessoais, pois transmite uma mensagem de que o interlocutor não é capaz de compreender plenamente a situação. Além disso, enquanto a empatia promove um ambiente de apoio mútuo e compreensão, a condescendência tende a criar barreiras emocionais. Quando alguém se sente tratado com superioridade,
pode hesitar em compartilhar seus verdadeiros sentimentos ou preocupações no futuro. Isso prejudica não apenas o relacionamento imediato, mas também impede o desenvolvimento de conexões mais profundas ao longo do tempo. Portanto, cultivar a empatia em vez da condescendência é fundamental para interações significativas. Ao praticar uma escuta ativa e responder com compaixão genuína, podemos construir laços mais fortes e promover um ambiente onde todos se sintam respeitados e valorizados. Criando um espaço seguro para a expressão. Criar um espaço seguro para a expressão é fundamental para o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e produtivas. Um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos sem medo de julgamento ou retaliação é essencial para fomentar a empatia e a compreensão mútua. Esse espaço não apenas encoraja a comunicação aberta, mas também promove um senso de pertencimento e aceitação. Um dos primeiros passos para estabelecer esse ambiente seguro é cultivar uma cultura de escuta ativa. Isso significa que, ao interagir com os outros, devemos nos esforçar para ouvir atentamente, demonstrando interesse genuíno pelo que está sendo dito. A escuta ativa envolve não apenas prestar atenção às palavras, mas também observar a linguagem corporal e as emoções subjacentes. Por exemplo, ao notar que alguém está hesitante em compartilhar algo importante, podemos incentivá-lo com perguntas abertas como: "Você gostaria de falar mais sobre isso?" Essa abordagem ajuda a validar os sentimentos da pessoa e mostra que suas experiências são valorizadas. Além disso, é crucial estabelecer normas claras sobre respeito e confidencialidade dentro do grupo ou relacionamento. Quando as pessoas sabem que podem confiar umas nas outras e que suas vulnerabilidades serão respeitadas, elas se sentem mais seguras para se abrir. Isso pode ser feito através de conversas iniciais onde todos concordam em manter o que for compartilhado em privado e em tratar as opiniões alheias com consideração. A prática da empatia também desempenha um papel vital na criação desse espaço seguro. Ao responder às expressões emocionais dos outros com compaixão e compreensão, reforçamos a ideia de que todos têm o direito de sentir o que sentem. Frases como "eu posso imaginar como isso deve ser difícil" ajudam a construir uma ponte emocional entre os indivíduos, promovendo um clima onde todos se sintam confortáveis para expressar suas preocupações sem receios. Por fim, reconhecer e celebrar as diferenças individuais dentro do grupo contribui significativamente para um ambiente inclusivo. Cada pessoa traz consigo uma bagagem única de experiências e perspectivas. Valorizar essa diversidade enriquece as interações e fortalece os laços entre os membros do grupo. Capítulo 4. Separando fatos de opiniões. Como observar sem julgar. A habilidade de observar sem julgar é um dos pilares fundamentais da comunicação não violenta, CNV, e desempenha um papel crucial na construção de relacionamentos saudáveis e empáticos. Essa prática envolve a capacidade de distinguir entre fatos objetivos e interpretações subjetivas, permitindo que as interações sejam mais claras e menos conflituosas. Ao focar em observações neutras, conseguimos evitar mal-entendidos que frequentemente surgem de julgamentos precipitados. Para praticar a observação sem julgamento, é essencial desenvolver uma consciência crítica sobre como nos expressamos. Por exemplo, ao invés de afirmar "você nunca me escuta", que carrega uma carga emocional negativa e um julgamento implícito, podemos reformular para "quando você não responde ao que eu digo, sinto-me ignorado". Essa mudança não apenas evita acusações, mas também abre espaço para um diálogo mais construtivo. Um aspecto importante dessa prática é o autoconhecimento. Precisamos estar cientes das nossas próprias reações emocionais e preconceitos antes de interagir com os outros. Isso significa refletir sobre como nossas experiências passadas influenciam nossa percepção do presente. Quando conseguimos separar nossos sentimentos pessoais das situações observadas, criamos um ambiente onde a comunicação se torna mais eficaz. Além disso, a escuta ativa é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao ouvir atentamente o outro sem interromper ou formular respostas enquanto ele fala, demonstramos respeito e interesse genuíno por suas perspectivas. Essa abordagem não só facilita a compreensão mútua, como também minimiza a tendência de reagir defensivamente.
Por fim, cultivar uma mentalidade curiosa pode ser extremamente benéfico. Em vez de assumir que sabemos o que o outro está pensando ou sentindo, podemos fazer perguntas abertas que incentivam a expressão honesta. Como você se sente em relação a isso? Ou o que você precisa neste momento? Essas perguntas promovem um espaço seguro para compartilhar emoções e necessidades reais. Exemplos práticos de observação objetiva. A observação objetiva é uma habilidade essencial para a comunicação eficaz e a resolução de conflitos. Ao focar em fatos concretos, conseguimos evitar mal-entendidos e promover um diálogo mais produtivo. A seguir, apresentamos alguns exemplos práticos que ilustram como aplicar essa técnica no dia a dia. Um exemplo comum ocorre em ambientes de trabalho. Imagine uma situação em que um colaborador não entrega um relatório dentro do prazo estipulado. Em vez de afirmar "você é desorganizado e nunca cumpre prazos", que carrega um julgamento negativo, podemos reformular a observação: "O relatório que deveria ter sido entregue na sexta-feira ainda não foi recebido". Essa abordagem foca no fato específico, permitindo que o colaborador reflita sobre a situação sem se sentir atacado. Outro cenário pode ser encontrado nas relações familiares. Se um filho não está ajudando nas tarefas domésticas, ao invés de dizer "você nunca ajuda em casa", podemos observar: "Notei que você não participou da limpeza do fim de semana passado". Essa mudança na forma de comunicar abre espaço para uma conversa sobre responsabilidades e expectativas, sem criar defensividade. Além disso, em contextos sociais, como discussões entre amigos ou grupos, é importante manter a objetividade. Por exemplo, se alguém interrompe constantemente durante uma conversa, ao invés de dizer "você é muito rude", podemos expressar: "Percebi que você interrompeu várias vezes enquanto eu falava". Isso permite que a pessoa tome consciência do seu comportamento sem se sentir atacada pessoalmente. Por fim, vale ressaltar a importância da prática contínua da observação objetiva. Quanto mais nos exercitamos nessa habilidade, mais natural ela se torna. Podemos começar por anotar situações cotidianas onde tendemos a julgar e tentar reescrevê-las com foco nos fatos. Com o tempo, essa prática não apenas melhora nossa comunicação, mas também fortalece nossos relacionamentos interpessoais. Exercitando a escuta objetiva. A escuta objetiva é uma habilidade fundamental para a comunicação eficaz, especialmente em contextos onde a compreensão mútua é crucial. Ao praticar essa forma de escuta, conseguimos não apenas captar as informações que nos são apresentadas, mas também interpretar e responder de maneira mais adequada às necessidades e sentimentos dos outros. Essa prática se torna ainda mais relevante em situações de conflito ou mal-entendidos, onde a clareza e a empatia podem transformar diálogos potencialmente tensos em conversas construtivas. Um aspecto importante da escuta objetiva é o foco na mensagem do interlocutor sem deixar que nossas próprias emoções ou preconceitos interfiram na interpretação do que está sendo dito. Para isso, é essencial adotar uma postura mental aberta e receptiva. Por exemplo, ao ouvir um colega expressar frustração sobre um projeto, em vez de imediatamente formular uma resposta defensiva ou crítica, podemos nos concentrar nas palavras dele. "Entendo que você está se sentindo frustrado com os prazos". Essa abordagem não só valida os sentimentos do outro, como também abre espaço para um diálogo mais produtivo. Além disso, a prática da escuta ativa envolve técnicas como reformulação e perguntas esclarecedoras. Quando alguém compartilha suas preocupações, podemos repetir o que ouvimos com nossas próprias palavras para garantir que compreendemos corretamente. "Se eu entendi bem, você está preocupado com a falta de recursos para concluir o projeto?". Isso demonstra ao falante que estamos realmente engajados na conversa e dispostos a entender sua perspectiva. Outro ponto relevante é o ambiente em que ocorre essa escuta. Criar um espaço seguro e acolhedor pode facilitar uma comunicação mais aberta. Em reuniões ou discussões familiares, por exemplo, desligar dispositivos eletrônicos e manter contato visual são práticas simples que demonstram respeito pelo tempo e pelas opiniões dos outros. Com o tempo, essas práticas não apenas melhoram nossa capacidade de ouvir objetivamente, mas também fortalecem nossos relacionamentos interpessoais.
Capítulo 5. Reconhecendo e expressando sentimentos. Autoconhecimento emocional. O autoconhecimento emocional é um pilar fundamental para a prática da comunicação não violenta, CNV. Ele se refere à capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, o que permite uma comunicação mais clara e empática com os outros. Ao desenvolver essa habilidade, somos capazes de identificar não apenas o que sentimos, mas também as necessidades subjacentes a essas emoções, criando um espaço propício para diálogos construtivos. Um dos primeiros passos para o autoconhecimento emocional é a prática da autoobservação. Isso envolve prestar atenção às nossas reações emocionais em diferentes situações e refletir sobre elas. Por exemplo, ao sentir raiva em uma discussão, é importante perguntar-se: o que realmente está me incomodando? Essa reflexão pode revelar necessidades não atendidas, como respeito ou reconhecimento. A linguagem que usamos para expressar nossos sentimentos também desempenha um papel crucial no autoconhecimento emocional. Em vez de usar frases que culpam os outros, como "você me irrita", podemos optar por declarações mais assertivas e pessoais, como "estou me sentindo frustrado". Essa mudança não só ajuda na clareza da comunicação, mas também promove uma conexão mais profunda com aqueles ao nosso redor. A prática regular de journaling pode ser uma ferramenta eficaz para explorar emoções e necessidades. A meditação e a atenção plena ajudam a aumentar a consciência emocional ao permitir que observemos nossos pensamentos e sentimentos sem julgamento. Conversas com amigos ou terapeutas podem oferecer novas perspectivas sobre nossas experiências emocionais. Além disso, o autoconhecimento emocional nos capacita a lidar melhor com conflitos. Quando entendemos nossas próprias emoções e necessidades, estamos mais preparados para ouvir os outros com empatia. Isso transforma potenciais desentendimentos em oportunidades de crescimento mútuo. A prática do autoconhecimento não é apenas benéfica para nós mesmos. Ela enriquece nossas relações interpessoais ao promover um ambiente onde todos se sentem seguros para expressar suas emoções genuínas. Linguagem dos sentimentos clara e eficaz. A linguagem que utilizamos para expressar nossos sentimentos é um componente essencial da comunicação não violenta, CNV. Uma comunicação clara e eficaz não apenas facilita a compreensão mútua, mas também promove um ambiente de empatia e respeito. Quando conseguimos articular nossas emoções de maneira precisa, estamos mais aptos a construir conexões significativas com os outros. Um aspecto fundamental da linguagem dos sentimentos é a escolha das palavras. Em vez de recorrer a termos vagos ou generalizações, como sempre ou nunca, devemos optar por descrições específicas que refletem nossa experiência emocional real. Por exemplo, ao invés de dizer "você nunca me escuta", uma abordagem mais eficaz seria "sinto-me ignorado quando você não responde às minhas perguntas". Essa mudança não só diminui a defensividade do outro, mas também abre espaço para um diálogo construtivo. Além disso, o uso de declarações em primeira pessoa é crucial. Frases que começam com "eu sinto" ou "eu preciso" colocam o foco em nossas próprias experiências e necessidades, evitando atribuir culpa ou responsabilidade ao outro. Isso ajuda a criar um clima de segurança emocional onde todos se sentem à vontade para compartilhar seus próprios sentimentos sem medo de retaliação ou julgamento. A prática da escuta ativa também complementa uma linguagem clara e eficaz. Ao ouvir atentamente as respostas do outro e validar suas emoções, criamos um ciclo positivo de comunicação onde ambos os lados se sentem respeitados e compreendidos. Isso pode ser alcançado através de técnicas como repetir o que foi dito para garantir entendimento ou fazer perguntas abertas que incentivem o compartilhamento mais profundo. Utilizar metáforas ou analogias pode ajudar na expressão de sentimentos complexos. Praticar a autoafirmação antes das conversas difíceis pode aumentar nossa confiança na comunicação. A observação do tom de voz e da linguagem corporal é igualmente importante para transmitir sinceridade nas emoções expressas. Em suma, desenvolver uma linguagem dos sentimentos clara e eficaz é vital para fortalecer relacionamentos interpessoais.
Ao nos comunicarmos com autenticidade e empatia, contribuímos para um ambiente onde todos se sentem valorizados e compreendidos. Conexão autêntica através da expressão emocional. A conexão autêntica entre indivíduos é frequentemente mediada pela capacidade de expressar emoções de forma genuína e aberta. Quando nos permitimos compartilhar nossos sentimentos, criamos um espaço onde a vulnerabilidade é não apenas aceita, mas valorizada. Essa troca emocional não só fortalece os laços interpessoais, mas também promove um ambiente de confiança e empatia. Um dos principais benefícios da expressão emocional é a possibilidade de se sentir compreendido. Quando articulamos nossas emoções, estamos convidando o outro a entrar em nosso mundo interno, permitindo que eles vejam as nuances do que estamos vivenciando. Por exemplo, ao dizer "sinto-me ansioso" quando você não me responde rapidamente, estamos não apenas comunicando uma necessidade, mas também oferecendo ao outro uma visão sobre como suas ações impactam nosso estado emocional. Isso pode levar a uma maior sensibilidade e consideração nas interações futuras. Além disso, a expressão emocional autêntica pode servir como um catalisador para conversas mais profundas e significativas. Ao compartilharmos nossos sentimentos verdadeiros, abrimos portas para discussões que vão além do superficial. Isso pode incluir explorar medos, inseguranças ou até mesmo alegrias que muitas vezes ficam ocultas nas interações diárias. Através dessa profundidade na comunicação, as relações podem evoluir para níveis mais elevados de intimidade e compreensão mútua. É importante ressaltar que a autenticidade na expressão emocional deve ser acompanhada por uma escuta ativa por parte do interlocutor. Quando ambos os lados estão dispostos a ouvir e validar as emoções um do outro, cria-se um ciclo positivo de apoio mútuo. Essa dinâmica não apenas reforça o vínculo existente, mas também encoraja cada pessoa a se abrir ainda mais no futuro. Por fim, cultivar essa habilidade requer prática e paciência. É fundamental estar ciente das próprias emoções antes de expressá-las aos outros. Isso envolve autorreflexão e honestidade consigo mesmo. À medida que nos tornamos mais confortáveis com nossa própria vulnerabilidade, ficamos mais aptos a criar conexões autênticas com aqueles ao nosso redor. Capítulo 6. Identificando necessidades universais. Necessidades humanas básicas. As necessidades humanas básicas são fundamentais para a compreensão da comunicação não violenta, CNV, e desempenham um papel crucial na construção de relacionamentos saudáveis e empáticos. Reconhecer essas necessidades é essencial para entender as motivações por trás dos sentimentos e comportamentos das pessoas, permitindo uma comunicação mais eficaz e compassiva. Essas necessidades incluem, mas não se limitam a: reconhecimento, a necessidade de ser visto e valorizado pelos outros, o que contribui para a autoestima e o bem-estar emocional. Segurança, refere-se à busca por estabilidade física, emocional e financeira, essencial para o desenvolvimento pessoal e social. Há amor, o desejo de conexão afetiva com os outros, que é vital para a saúde mental e emocional. Pertencimento, a necessidade de se sentir parte de um grupo ou comunidade, promovendo um senso de identidade e apoio social. A identificação dessas necessidades permite que as pessoas expressem seus sentimentos de maneira mais clara. Por exemplo, ao invés de dizer "você nunca me escuta", uma abordagem mais construtiva seria expressar: "sinto-me ignorado quando não sou ouvido. Preciso que você preste atenção ao que estou dizendo." Essa mudança no discurso não apenas evita acusações, mas também abre espaço para um diálogo mais produtivo. A prática da CNV nos ensina que sentimentos positivos geralmente indicam necessidades atendidas, enquanto sentimentos negativos sinalizam necessidades insatisfeitas. Portanto, ao lidar com conflitos ou desentendimentos, é fundamental focar nas necessidades subjacentes em vez das posições rígidas que cada parte pode adotar. Isso transforma potenciais confrontos em oportunidades de conexão genuína. Além disso, cultivar autocompaixão é uma extensão importante do reconhecimento das próprias necessidades. Ao praticar CNV consigo mesmo, podemos transformar críticas internas em compreensão empática.
Perguntar-se o que eu estou sentindo e precisando agora pode ser um passo poderoso na jornada rumo ao autocuidado e à aceitação pessoal. Relação entre sentimentos e necessidades atendidas ou não atendidas. A relação entre sentimentos e as necessidades atendidas ou não atendidas é um aspecto central na prática da comunicação não violenta, CNV. Compreender essa dinâmica permite que indivíduos reconheçam a origem de suas emoções, facilitando uma comunicação mais clara e empática. Quando as necessidades são satisfeitas, os sentimentos tendem a ser positivos, como alegria, gratidão e satisfação. Por outro lado, quando essas necessidades estão insatisfeitas, surgem emoções negativas como frustração, tristeza e raiva. Por exemplo, uma pessoa que se sente ignorada em uma conversa pode experimentar raiva ou desânimo. Essa emoção negativa é um sinal claro de que sua necessidade de reconhecimento e atenção não está sendo atendida. Ao identificar essa conexão, a pessoa pode expressar seu sentimento de forma construtiva. Sinto-me frustrado quando não sou ouvido. Preciso que você preste atenção ao que estou dizendo. Essa abordagem não apenas comunica o sentimento, mas também aponta para a necessidade subjacente que precisa ser abordada. Além disso, é importante notar que os sentimentos podem servir como indicadores valiosos das nossas necessidades emocionais. A prática da CNV nos ensina a observar nossos sentimentos sem julgá-los como bons ou ruins. Em vez disso, devemos vê-los como informações sobre o que precisamos naquele momento. Por exemplo, sentir-se ansioso pode indicar uma necessidade de segurança ou estabilidade em determinada situação. A consciência dessa relação também promove um ambiente mais saudável nas interações interpessoais. Quando as pessoas se sentem à vontade para expressar seus sentimentos e necessidades sem medo de julgamento ou retaliação, cria-se um espaço propício para o diálogo aberto e honesto. Isso fortalece os laços sociais e contribui para relacionamentos mais autênticos. Em suma, entender a relação entre sentimentos e necessidades é fundamental para cultivar conexões significativas com os outros. Ao focar nas necessidades por trás dos sentimentos expressos, tanto os nossos quanto os dos outros, podemos transformar conflitos potenciais em oportunidades de compreensão mútua e crescimento pessoal, mantendo diálogos claros sobre necessidades. A manutenção de diálogos claros sobre necessidades é um aspecto fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e produtivos. Quando as pessoas se sentem à vontade para expressar suas necessidades, cria-se um ambiente propício para a empatia e a compreensão mútua. A clareza na comunicação não apenas facilita a resolução de conflitos, mas também promove uma conexão mais profunda entre os indivíduos. Um dos principais desafios na comunicação sobre necessidades é o medo do julgamento ou da rejeição. Muitas vezes, as pessoas hesitam em compartilhar o que realmente precisam por receio de serem mal interpretadas ou desvalorizadas. Para superar esse obstáculo, é essencial cultivar um espaço seguro onde todos se sintam respeitados e valorizados. Isso pode ser alcançado através da prática ativa da escuta, onde cada parte se compromete a ouvir sem interromper e a validar os sentimentos do outro. Além disso, utilizar uma linguagem clara e específica ao expressar necessidades pode evitar mal-entendidos. Em vez de generalizações como "eu preciso de mais apoio", uma abordagem mais eficaz seria dizer "sinto-me sobrecarregado com as tarefas atuais e preciso de ajuda para organizá-las". Essa especificidade não só comunica claramente a necessidade, mas também permite que o outro entenda como pode contribuir efetivamente. Outro ponto importante é reconhecer que as necessidades podem mudar ao longo do tempo e em diferentes contextos. Portanto, manter um diálogo aberto significa estar disposto a revisitar conversas anteriores e ajustar expectativas conforme necessário. Por exemplo, em um ambiente de trabalho dinâmico, as prioridades podem mudar rapidamente. Assim, ter reuniões regulares para discutir as necessidades da equipe pode ser extremamente benéfico. Por fim, promover diálogos claros sobre necessidades não apenas melhora as interações interpessoais, mas também fortalece o senso de comunidade e colaboração.
Quando todos se sentem livres para expressar suas necessidades sem medo de represálias ou críticas, isso resulta em um ambiente mais harmonioso e produtivo. Assim, investir tempo e esforço na melhoria da comunicação sobre necessidades é uma estratégia valiosa para qualquer grupo ou relacionamento.